Lembra quando tu precisava apresentar um trabalho da escola e aí tinha aquela sensação do coração acelerado, a mão que suava para chegar lá na frente e falar? Algumas pessoas têm isso sempre, em qualquer situação social. Hoje eu vou falar sobre fobia social. A fobia social é um tipo de transtorno de ansiedade, em que a pessoa sente um medo, uma preocupação em alguma situação social que ela vai ter que fazer, falar em público, se apresentar, iniciar uma conversa com algum desconhecido. E aí o que ela começa? Ela começa a ter medo de ter sintomas físicos e as pessoas perceberem que ela tá tremendo, que ela tá com a mão suada, que ela tá com aquele rubor da face, com o rosto vermelho, tem medo de gaguejar, medo de falar algo que seja inadequado e as pessoas ficarem avaliando. A gente fala isso numa ansiedade de desempenho. A pessoa tem medo de ser avaliada de forma negativa pelo jeito que ela fala, pelo que ela faz, e isso acaba gerando muita ansiedade e com isso muitas vezes a evitação. Então a pessoa deixa de fazer, ela para de fazer, ou então ela faz, só que aí ela sofre muito para fazer. Muitas vezes se ela puder evitar, ela vai evitar a situação. Se ela não puder, ela vai até fazer, só que ela vai sofrer muito. Tem que ter uma duração maior que 6 meses para a gente dizer que sim, é um transtorno de ansiedade. Essa pessoa tem que ter um sofrimento, ela tem que sofrer e ela tem que ter, ou muitas vezes ter um prejuízo, né? Deixar de apresentar trabalho na escola, deixar de iniciar uma conversa, de conhecer pessoas. É um transtorno que a gente tem que tratar. Muitas vezes essas pessoas eram muito tímidas na infância, então aquelas crianças que já tinham uma timidez excessiva na infância, e muitas vezes eram crianças que desenrolavam bem com os amiguinhos, nos grupos, mas que começam muitas vezes na adolescência, quando tem que apresentar um trabalho, na época que começa a ter que interagir nos grupos diferentes, começa a ter essa dificuldade. E aí tu vai me perguntar, mas e aí, o que eu faço se eu tenho isso, se isso é uma coisa que me atrapalha? A primeira coisa é, busque ajuda. Tem tratamento. Uma das principais formas de tratar isso é a terapia de exposição. E um terapeuta, um psicólogo com experiência vai poder te ajudar nisso. Mas é enfrentar. Porque toda vez que eu não enfrento essa situação, eu dou um alerta para o meu cérebro que, é só não fazer que eu não vou sofrer. E aí eu vou aumentando vou diminuindo a minha capacidade de reagir a esse tipo de situação. Além disso, a gente tem a terapia cognitiva comportamental, que também ajuda no tratamento, e muitas vezes a gente vai usar sim a medicação. A gente vai usar os antidepressivos, especialmente da classe dos inibidores seletivos. Tá, mas isso também fica para um próximo vídeo. Mas deixa eu falar para vocês o que tu pode fazer. Júlia, não tem ansiedade social, mas eu fico nervoso quando eu tenho que falar em público, quando eu tenho que dar uma entrevista, como é que eu faço? Procura uma posição, procura algo do teu corpo que tu sabe que fica mais relaxado. Sabe quando a gente está assistindo um filme, que a gente está relaxado? Normalmente a gente tem alguma posição, alguma coisa que a gente faz, seja segurar a mão, seja ficar alguma coisa entre os dedos. Te percebe como que tu fica numa situação de relaxamento e tenta levar isso para essa situação. E não esquece que se tu estiver preparado, se você estudou, você sabe o assunto. Quem tá olhando, não vai saber. Então, mesmo que ocorra um erro, as pessoas não vão notar. Vai dar tudo certo.